E aí, rapaziada, beleza? Vamos para mais um dia aí. Então, hoje, dia 21, super quarta aí. Eu não queria ter operado. Eu tinha visto no calendário econômico que 10h30 ia ter fala do Trump, né? Presidente americano. Então, eu queria evitar operar antes disso, tá? Então, mas não foi nem por isso que eu não operei antes disso, né? Se tivesse dado um bom gatilho, eu teria feito. Mas eu falei que ia esperar um gatilho perfeito para não ser violinado por alguma fala aí do cara aí, para não violinar a gente e fazer o movimento reverso, né? Então, seguindo aí os de ontem, né? Lembrando que isso aqui são alvos de Fibo desse espelhamento. Então ele abre rompendo já o topo de ontem. Um candle muito forte. Candle de, acho que tem uns 1.000 pontos esse candle aqui, 1.800. 1.100 pontos esse candle aqui, então não dá pra sair comprando aqui, né? Não dá pra comprar um candle desse. Acho que só conseguiu comprar quem comprou o candle de 1 minuto, porque até pelo 2 acho que ele tava caro. Então, 1 minuto quem acertou que isso aqui ia estourar, né? Então eu falei, tá, eu vou esperar um pullback, né? Eu vou esperar um pullback. E ele vai já pega no segundo alvo também. Eu falei, aonde ele vai parar então, né? Então deve ser uma fibo bem maior, né? Porque aqui era um topo bem macro, nem aparece nos 5 minutos. Tem que ir pro diário para aparecer esse topo aqui, ó. Esse topo aqui, ó, que ele rejeitou. Aliás, era esse topo aqui que ele tinha feito ombro, cabeça a ombro esses dias atrás aí. Foi o dia que eu entrei vendido também e peguei 1.000 pontos, se eu não me engano. Esse topo aqui. E aí eu fiquei esperando um pullback, né? E, e ele demorou para fazer um pullback de verdade, né? Porque aqui foi um pullback raso. Eu até pensei em operar esse inside bar aqui, mas eu falei, não, eu não vou fazer o mesmo erro que eu cometi, né? Porque eu fiz isso ontem no índice de querer pegar uma continuação depois dele ter batido num alvo de espelhamento. Eu falei, não, eu vou esperar ele fazer o pullback, às vezes ele só vai me acionar e vai estopar, então vou esperar. E pra mim tava muito raso isso aqui, eu não conseguia, pelo menos ele tivesse pego na VWAP pra ir, né? Ele nem isso ele foi, ele só foi direto. Então eu esperei. Quando ele vem e faz assim, né? No 5 tava meio estranho, não tava muito bonito. Aí eu fui pro 10 minutos. Aí eu fui pro 10 minutos. E aí eu vi isso aqui, ó. Ele aciona, né? Ele vem, aciona o stop dos comprados que foram jogando curto aqui o stop. Então, esse candle ele pega dois candles. Stopa dois candles de alta e aí ele vira um martelo e ele vem mais um candle vermelho, né? Mais um candle de venda, os dois com volume até que relevante e percebe que ele não consegue mover o gráfico. Ele não consegue nem acionar a mínima desse candle e aí ele faz esse candle aqui. Quando ele fecha esse candle, a média de 9 já estava encostada nele, então eu imaginei que ele aqui foi o pullback, porque na hora que esse candle fechasse, o próximo rompesse, essa média de 9 ia colar aqui na mínima desse candle. E aí seria um pullback que não deu pra ver, né? Um pullback oculto, vamos dizer assim. Que ele só vai mostrar depois de fechar. E aí eu entrei com um contrato só. Como pra mim ainda era um pullback raso, eu ainda não tinha certeza que era a melhor entrada do dia. E aí já tinha passado 10h30, só que parece que foi adiado o discurso do Trump, então eu ainda fiquei com isso na cabeça, né? Parece que ia ser um meio-dia, mais ou menos. Então, como já eram 11 horas, então eu não queria também segurar muito esse trade. Então ele aciona, ele vai bonito. Quando ele faz isso aqui, ó, quem me acompanha já sabe, ele chama o vendedor e aí fecha positivo. Só que é bear trap, isso aqui ele tá chamando o vendedor para estopar e eu fiquei esperando. E ele faz esse candle, e aí é o que eu queria, né? O meu alvo era de 700 pontos, né? Que era bem acima da milhar. Era 171 e 200 e alguma coisa, se eu não me engano. E aí ele bate 600 e tanto e começa a voltar. Eu falei, bom, porque é região de milhar. Região de milhar
170 mil, 171 mil, então são regiões que geralmente travam o preço um pouco, né? E aí, na verdade, não foi aqui, foi esse candle aqui. E aí eu encurtei, né? Nesse candle tinha feito 600 pontos, aí eu coloquei na máxima dele. Quando nasce esse candle aqui, eu falei, pelo menos acionar esse candle, se ele for cair, ele vai pelo menos acionar esse candle de alta, né? E aí ele bate os 600 pontos, então eu saí desse trade com 600 pontos. Meu stop era de uns 500 pontos inicial, porque eu entrei aqui e coloquei o stop aqui embaixo. Burro, né? Devia ter prolongado, mas tudo bem, não dá pra saber. E aí teria batido meus 700 pontos. E foi até muito mais, né? O mercado subiu muito. A única oportunidade que eu enxerguei também depois foi essa aqui. Primeiro pullback na 20, é o último sprint do dia, né? E ele vai e faz esse martelinho. Desse martelo a 171.500. Olha até onde o mercado foi. Ele andou quase mais 2.000 pontos. Então, aliás, ele andou mais. 171.500. Ele bateu quase 1.500 pontos. Quase 2.000 pontos. Só dessa entrada aqui. Então, o que eu tinha observado também, né? Depois que eu finalizei esse trade. Olha o Elliott aqui, ó. Deixa eu tirar isso aqui. Olha as ondas de Elliott aqui, ó. Onda 1, onda 2 simples, corretiva. Onda 3 é uma onda estendida, sempre é a maior onda, geralmente. Então, se a onda 1 andou 3.000 pontos, a onda 3 anda quanto? 5, 6.000 pontos. Então, não tinha venda no dia de hoje. Isso pra mim era claro, não dava pra vender no dia de hoje. Quem vendeu no dia de hoje foi estopado. Não conseguiu pegar nada do mercado. Hoje era compra. Agora o dólar. Olha isso. A gente subiu 3,5%. Mas vai ser um dia difícil, hein? Porque hoje um dia foi muito direcional. Vai ser um dia difícil. O dólar abre já rompendo o fundo de ontem. Eu até acreditava isso aqui no dólar, né? Ele fazer um ombro, cabeça, ombro invertido. Se ele abrisse rompendo, né? Rompendo esse topo, podia ser que ele fosse até esse outro topo aqui. Mas ele abre já rompendo o fundo, né? Testando o fundo, na verdade. Quando ele faz esse candle forte, rompendo o fundo, na volta, esse candle aqui, ó, que foi o meu candle de entrada, ele era um candle verde. E ele tava pequenininha, mínima, ficou verde. Aí eu coloquei minha entrada na mínima dele. Quando ele virou vermelho, ele me acionou. Meu stop era aqui em cima. Era um stop de uns 9 pontos, tá? Mas eu não acreditava nessa compra. Pra mim, ele ia falhar esse trap aqui, até porque ele já bateu muito nesses fundos aqui, ó. Ele já bateu muito. E como o índice estava explodindo pra cima, então pra mim era certo que o dólar ia cair. E aí ele vem, né? Ele dá uma enrolada ainda e ele faz um candle de ignição e rompe. E eu já tinha traçado esse espelhamento antes dele romper, porque eu já imaginava esse rompimento. Então ele rompe. E aí tem um fundo, né? Geralmente o dólar faz isso. Tem um fundo antes do alvo de 161.8. E geralmente ele dá uma travada, né? E aí ele vem, ele testa o fundo com candle de força, vem muito rápido, aí volta, faz pullback de novo. E aí o meu alvo tava aqui mais ou menos, era 20 pontos. Eu tava abaixo do 61, né? E ele veio, faz pullback na 20, tenta, aí joga. E aí de novo ele falhou. Aqui quando ele fazia esse candle, eu deixei meu stop aqui, que eu falei, agora ele vai, né? E ele começou a voltar. Falei, tá, qual que é o último topo válido? É esse aqui, né? É esse aqui, é ele que rompeu o fundo. Então, se eu proteger aqui, eu não tô bem protegido. Então eu deixei o stop, eu voltei o stop lá pra cima. 3 pontos de stop ficou. 3 positivo, né? Tava 3 positivo aqui. Aqui nessa barra eu tava 8. Então regredi, foi a melhor coisa que eu fiz também, porque ó, ele voltou, ele fez um pullback maior. E aí quando abriu, se não me engano, o mercado americano, ele deu essa lapada aqui pra baixo. Aí ele pegou, né? Pegou nos meus 20 pontos, estava aqui no meio, entre o 61 e 100%. Eu devia ter colocado aqui no 100, né? Mas o dólar tem dessas mesmo, né? Ele tinha falhado 2 vezes o 61, então eu não sabia se ele realmente ia até o 100% ou se ele ia falhar o 61 para voltar, né? Não dava para saber.
ou pelo menos ficar lateral, que ele ultimamente está difícil de operar. Então ele veio, bateu meus 20%, 20 pontos, né, que estava abaixo do meu 1.8, e aí foi no 100%, foi até direto no alvo de 161, né, daria uns 30 pontos aqui no dia, né. Mas um dia bem direcional do dólar também, né, caiu 1% aí, e foi o único trade no dia no dólar também. Quem operou aqui também não estava errado, essa venda aqui, ou até essa venda aqui, que estopou, né, os comprados. Aqui, ó. Quem comprou aqui, quem insistiu na compra, no retrap aqui, né, no reteste da mínima, foi estopado por esse candle aqui. Um candle já engolfou tudo, já fechou lá embaixo. E aí ele caiu até mais durante o dia. Esse fundo aqui é um fundo macro. Só dá pra ver, se eu não me engano, pelo semanal esse fundo aqui. E foi isso. Pra mim foi isso. Então foi um trade no índice, um trade no dólar. Então a performance do dia de hoje, R$ 317, né? Porque foram R$ 200 no dólar, um contrato de 20 pontos e um contrato no índice 600 pontos, que aí deu 120, né? Então 320, mas teve as taxas de corretagem aí, né? As taxas na bolsa mesmo, aí ficou 317 líquido com as operações. 2 cliques, 100% de acerto no dia de hoje, bons resultados, né? Se todo dia desse para tirar 600 pontos no índice e pelo menos 15 no dólar aí de mão cheia, ou todo dia fosse assim, tava bom, né? Dava pra fazer muito dinheiro no final do mês, né? Mas não é sempre assim, né? Tem dia que é mais difícil, tem dia que é mais fácil. Aí na semana a gente tava negativo, agora fechando positivo, R$ 123. E no mês, R$ 466. Então cada vez ficando mais positivo, né? Vamos ver como que termina esse mês aí. Se eu não me engano, eu tenho que bater. Eu bati a meta do teste de 1.500, aí fui pro simulador remunerado. Eu tô no simulador remunerado. Para eu ir pra conta real, eu tenho que bater 1.500 de novo, se eu não me engano. E aí, ou durante 2 ou 3 meses eu tenho que bater 1.500. Eu não lembro direito a regra, mas eu sei que o take é 1.500 aí na mídia. E é isso aí, vamos ver como que a gente consegue fechar esse mês. Essa semana aí, falta 2 dias. Amanhã pode ser que seja um dia mais travado, que hoje andou demais os dois ativos, mas não é pra sair vendendo índice nem comprando dólar, né? A tendência tá forte ainda, então não vai sair operando contra a tendência, né? Bom, me conta aí como foi seu dia. Curte, compartilha e segue a página aí. Tamo junto.